Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom, vamos então começar mais uma monitoria e hoje, como a gente já acabou a fase de instrução, hoje eu vou fazer uma revisão com vocês de alguns tópicos importantes, tá? Então, eu peguei tópicos de todas as fases do processo civil e a gente vai trabalhar aqui. Vou compartilhar com vocês o material para a gente começar. Importante que, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esses tópicos, que vocês entrem no canal do YouTube da monitoria e assistam os outros vídeos das outras monitorias que estão gravadas lá, para não ficar com dúvida mesmo, tá? E aqui, como é uma revisão, eu vou falar mais por cima, mas nas outras aulas eu falei de forma específica de cada assunto que vai ser trabalhado aqui. Esses assuntos também são importantes porque eles podem cair na avaliação integrada de vocês. Então, é muito importante que vocês assistam tudo, estudem e tirem dúvidas para que vocês consigam fazer a avaliação sem nenhum problema, tá? Vamos lá. Então, a gente vai fazer uma revisão, até para ficar claro para vocês tudo que já passou, para que a gente possa, na outra aula, entrar na fase decisória, né? Trabalhar sentença e coisa julgada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é essa. Não, essa aqui. Bom, deixa eu colocar aqui para a gente começar. Bom, então a gente vai fazer uma revisão. Esses tópicos são importantes para a avaliação integrada de vocês, mas não só para isso. Para a gente conseguir recapitular tudo que já foi trabalhado, né? Os pontos mais importantes para a gente chegar na fase decisória, tá? Aqui eu coloquei para vocês, então, de novo a nossa linha do tempo processual, que a gente vem trabalhando em todas as aulas para a gente entender. Então, eu já trabalhei com vocês a fase postulatória, né? Com a petição inicial, o recebimento do juiz, que vai fazer o juízo de admissibilidade, ver se está tudo certo, né? Que ele pode mandar o autor emendar a inicial ou indeferir a inicial. E feito isso, o recebimento e emendada inicial ou indeferida, se indeferir não tem mais o que fazer, mas se o juiz mandar emendar, depois a gente tem a citação do réu, né, para a gente conseguir formar essa relação tríplice do processo civil. A gente trabalhou também a audiência preliminar de conciliação e mediação. Trabalhamos a contestação, né, que é a resposta do réu. Depois a gente viu um pouco das providências preliminares, que é quando o juiz vai organizar o processo, e ver se é caso de réplica, se tem que corrigir alguma coisa, enfim, o juiz vai organizar aqui o processo. Que a gente tem a possibilidade do julgamento conforme o estado do processo, que o juiz vai ver se a causa já está madura para ser julgada, enfim, se tudo já pode ser julgado ou só uma parte. Vai fazer o saneamento, né, ver quais provas foram solicitadas, foram requeridas pelas partes e é que ele vai determinar. E na última aula da monitoria, a gente trabalhou a fase instrutória, a teoria geral das provas e as provas em espécie. Então, como eu sei que os professores ainda estão trabalhando com vocês sem ter as coisas julgadas, para não atropelar o assunto, né? Eu vou fazer essa revisão e na próxima aula a gente trabalha a sentença, tá? Bom, vamos lá. Para a gente começar essa revisão, a gente precisa entender um dos princípios que norteiam o processo civil. Então, esse princípio é o princípio do dispositivo, ou o princípio dispositivo. Coloquei aqui para vocês, ó. Base do processo civil brasileiro, fundamentado na autonomia das partes. Define que só o juiz pode agir mediante provocação, garantindo imparcialidade. E a previsão legal dele está previsto lá no artigo 2º do Código de Processo Civil, que diz que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Então, o que acontece? O princípio dispositivo estabelece que o processo civil é iniciado e conduzido principalmente pelas partes, que têm autonomia para decidir sobre o que demandar e quais provas apresentar. Esse princípio valoriza a autonomia e a iniciativa das partes no processo. O que acontece? Lá, quando a gente estudou, né, essa parte introdutória do processo civil, eu falei para vocês
que o juiz ele não vai ficar na rua esperando, falando, ah, você tem um conflito, não vai entregar panfleto, resolva o seu litígio, não vai na casa das pessoas saber se elas têm uma dívida para cobrar ou se elas têm algum outro litígio, por exemplo. Ah, você tem algum tipo de dano material que você teve nos últimos tempos que você quer cobrar? Vai sair perguntando: ah, você quer divorciar do seu marido? Isso não vai acontecer. O juiz ele vai ficar lá no gabinete dele esperando que a demanda chegue até ele, através do processo, né? Então, o princípio dispositivo, ele estabelece exatamente isso, que o processo civil ele é iniciado e conduzido pelas partes. Então, o autor vai ter que ingressar com essa ação para que assim o juiz tome conhecimento do que está sendo discutido. O juiz ele não vai iniciar nada, o juiz ele não vai pegar você, ver se você tem um conflito com o João, com a Maria, enfim. Então, o princípio dispositivo estabelece isso, que a ação ela só terá início por iniciativa das partes. E as partes também, elas são responsáveis por esse andamento processual. Tanto que se a parte não dá andamento, o juiz extingue o processo. Porque se a parte que é responsável, se a parte que ingressou com a ação não está dando andamento, o juiz ele não vai ficar ele movimentando o processo, tá? Qual a atuação do juiz ainda nesse princípio dispositivo que eu falei para vocês? O juiz ele não pode agir por conta própria para instaurar ou movimentar o processo, salvo em casos previstos por lei, como em matéria de direito indisponível. Então, salvo essas matérias que tratem de direito indisponível, por exemplo, o direito das crianças e dos adolescentes, ação de alimentos, paternidade, o juiz ele não vai movimentar e nem ingressar com a ação. Não existe isso, tá? Fundamentação legal, como eu disse para vocês, lá no artigo 2º do Código de Processo Civil, eu até deixei aí. E qual a importância desse princípio dispositivo, né? Qual a importância desse princípio que norteia o processo civil? Esse princípio, então, ele vai proteger a imparcialidade judicial, porque o juiz ele não pode ingressar por nenhuma das partes, porque ele impede que o juiz atue interesses próprios, assegurando que ele apenas analise e decida sobre o que as partes trouxeram ao processo. Então, o principal objetivo é garantir a imparcialidade do juiz, né? Porque ele não vai tomar as dores de nenhuma das partes. Ele só vai ali falar sobre o que as partes trouxerem para ele, os fatos, os direitos que eles apresentarem. Bom, dito isso, que as partes são as partes responsáveis por dar andamento e ingressar com essa ação, né? Nós temos a petição inicial. A petição inicial é o documento que inaugura o processo judicial e representa a primeira manifestação do autor, onde ele vai expor suas alegações, fundamentação e o que deseja obter judicialmente. Então, os fatos, os fundamentos e os pedidos. E daí, eu falei para vocês lá na aula de petição inicial que esse documento, né, que inaugura o processo, ele tem alguns requisitos que devem ser seguidos, que eu coloquei aqui para vocês. Ó, requisitos essenciais, que eles estão previstos lá no artigo 319, que eu vou falar para vocês. O endereçamento, então, indicação do juízo ao qual é dirigida aquela ação, né? Qualificação das partes. Então, identificação tanto do autor, né, a pessoa que está ingressando, quanto do réu, a quem está demandando, contra quem está demandando, né? Então, nome, CPF, RG, endereço. Hoje, muito importante que indique também o endereço digital, né? O e-mail. Então, quanto mais informações você tiver sobre a parte contrária, melhor que sejam expostas nessa petição inicial, até para facilitar a citação mesmo, enfim. Os fundamentos jurídicos, então é aqui nessa peça que vai descrever, que o autor vai descrever todos os fatos e a base legal que vai sustentar o pedido dele. O pedido, né, que o autor, o que ele deseja com essa ação, o que ele busca do judiciário, do juiz, e o valor da causa, né? Como eu disse para vocês, toda petição inicial tem que ter indicação do valor da causa. Então, é um requisito lá do 319 e deve ser seguido.
E as provas é no momento da petição inicial que o autor deve requerer as provas que ele entende necessárias para a instrução da ação. Então, a petição inicial ela vai delimitar a causa de pedir, né, os fatos, os fundamentos, o pedido e estabelece os limites da atuação do juiz e dos direitos em discussão. Porque o que acontece? Como eu disse para vocês, a sentença lá na frente que o autor busca, né, ela precisa estar de acordo, ela precisa ser congruente com os pedidos feitos na petição inicial, por exemplo. Então, é na petição inicial que eu vou delimitar o limite da atuação do juiz, porque lá na sentença o juiz ele não pode me dar algo que não foi pedido e ele não pode conceder nada a mais do que eu estou pedindo. Por exemplo, eu ingresso com uma ação, né, requerendo indenização por danos materiais. O que eu estou buscando é indenização por danos materiais. Vamos supor que eu pedi 10 mil de danos materiais, que é o prejuízo que eu tive. O juiz lá na frente na sentença, ele não pode condenar o réu a me pagar 10 mil de danos materiais, mais 5 mil de danos morais, porque eu não pedi os danos morais. Então, é aqui na petição inicial que eu vou delimitar essa atuação do juiz mesmo, que ele só pode me conceder o que foi pedido na petição inicial. Porque senão a gente tem uma sentença extra petita ou ultra petita, que a gente vai trabalhar na próxima aula da monitoria. Mas então eu coloquei aqui para vocês, ó, marca o início do processo e delimita a causa de pedir e o pedido. Então, até quando eu ingresso com a petição inicial, eu tenho só a relação autor e juiz. Eu ainda não tenho essa relação tríplice completa. Eu só vou ter depois que eu tiver a citação do réu. Então, é importante lembrar isso. Bom, e ainda falando um pouco de princípios, a gente falou do princípio do dispositivo, né? Que estabelece que só as partes elas podem dar início e movimentar o processo. E a gente tem aqui um princípio que é muito falado e muito conhecido, até por quem não é do direito, a gente já, quem é leigo no assunto fala, né? Do princípio da ampla defesa do contraditório. Mas o princípio da ampla defesa do contraditório, eles têm que ser respeitados durante todo o processo, né? Não só no processo civil, mas no processo penal, no processo de trabalho, enfim. Mas o que é o princípio da ampla defesa? O princípio da ampla defesa, então, é uma garantia constitucional. Eu coloquei aqui para vocês a previsão, tá? Que assegura ao réu o direito de utilizar todos os meios legais para defender-se em um processo judicial administrativo. Então, se o réu ele foi citado, se o réu faz parte dessa relação processual, o princípio da ampla defesa vai assegurar que ele utilize todos os meios de defesa e o processo, no processo que ele faz parte. Então, aqui a gente tem dois componentes da ampla defesa, né? Que é a defesa técnica, que é o direito do réu de contar com a assistência de um advogado, que oferece conhecimento técnico e representação adequada no processo. E a gente também tem a autodefesa, que é a manifestação direta do réu, que é o direito do réu manifestar-se diretamente, permitindo que ele próprio exponha suas razões, argumentos e informações relevantes. Bom, meios de defesa. A ampla defesa permite que o réu apresente argumentos, provas, questionamentos e recursos para rebater as alegações e os pedidos feitos contra ele, garantindo um processo justo e equilibrado. Então, é por isso que o princípio da ampla defesa deve ser sempre respeitado, porque a gente visa garantir com ele um processo mais justo e equilibrado entre as partes. Então, a importância dele assegurar que todas as partes tenham oportunidade justa de influenciar o julgamento, protegendo o contraditório e a imparcialidade judicial. Então, o princípio da ampla defesa é um princípio extremamente importante no quesito processual mesmo, para garantir que todas as partes vão ter a oportunidade de se defender, utilizando todos os meios que estiverem disponíveis para eles. Assim como nós falamos do princípio da ampla defesa, nós temos o princípio do contraditório. Então, o princípio do contraditório, ele assegura que todas as partes de um processo têm o direito de tomar ciência
dos atos processuais e possam responder às alegações, argumentos e provas apresentados pela parte contrária. Então, quando eu falo da ampla defesa, é o direito de utilizar todos os meios de defesa que estiverem disponíveis, e o contraditório estabelece que as partes elas vão ser ouvidas e que elas vão ter a mesma oportunidade. Então, se ao autor é dada a oportunidade de se manifestar, ao réu vai ser dado exatamente a mesma oportunidade de se manifestar sobre determinado ato judicial. E aqui, o princípio do contraditório, a gente também tem direito de resposta e participação, porque o princípio garante que as partes sejam ativamente informadas e possam participar em todas as fases do processo, podendo questionar, rebater e influenciar o julgamento de forma plena, porque a gente precisa dar a oportunidade do réu ter conhecimento de tudo que está sendo discutido para que ele possa apresentar sua defesa e influenciar o julgamento, visando a sentença favorável para o réu, né? Aqui, ó, eu coloquei para vocês, baseado no princípio da paridade de armas, garantindo equilíbrio e justiça no processo. O contraditório, ele busca garantir o equilíbrio e a igualdade entre as partes, evitando que uma delas esteja em posição de desvantagem. É fundamental para a justiça e imparcialidade do processo, pois impede que as decisões sejam tomadas sem que ambas as partes sejam ouvidas, respeitando o devido processo legal e a ampla defesa. É por isso que até na outra aula da monitoria, na última, que a gente estava falando sobre provas, né, e prova emprestada, que eu falei para vocês que o juiz ele vai ver a urgência da prova, né, e se foi respeitado o contraditório, se a parte teve a oportunidade de se manifestar, de tomar conhecimento daquela prova antes que ela faça parte, né, que ela compõe o outro processo. Então, ampla defesa e contraditório são princípios muito importantes para o equilíbrio e para que a decisão seja tomada seja o mais justa possível entre as partes, tá? Então, a gente deve ver, sempre prestar atenção em todos os processos, tá? Isso na prática também, se esses princípios estão sendo respeitados. Se o réu, por exemplo, teve a oportunidade de se manifestar de todos os atos que foram feitos no processo, se ele tomou conhecimento, se ele teve a oportunidade de ter um advogado ou contratado, né, particular ou nomeado pela defensoria, isso tudo é importante. Bom, hoje a aula deve ser um pouco mais curta, tá? Mas é só porque é uma revisão mesmo e esses assuntos foram aprofundados nas outras aulas de monitoria. Agora a gente vai falar um pouco das tutelas provisórias, que é um assunto que muitos acham complicados, mas eu trouxe até para vocês uma tabela no final que vocês vão, acredito eu, que compreender melhor o assunto. E eu acho que a gente vai conseguir sanar todas as dúvidas. Lembrando que tem aula de monitoria, eu acho que a segunda que eu falo de petição inicial e tutelas provisórias que está mais aprofundado. Então, as tutelas provisórias são medidas judiciais temporárias e urgentes destinadas a proteger direitos antes do julgamento final. Elas garantem que os direitos das partes não sejam prejudicados pela demora processual, prevenindo danos irreparáveis. Então, quando eu falo de tutelas provisórias, eu estou falando de uma antecipação da decisão que, teoricamente, só seria dada, né, ao final do processo. Mas por que eu quero essa decisão agora? Justamente para que eu não seja prejudicado pela demora processual, que a gente sabe que hoje os processos são muito morosos, né? Eles são demorados. Então, às vezes, o que eu estou buscando, se eu não tiver o direito concedido agora, se eu não tiver esse direito analisado agora, pode ser que no final eu tenha prejuízos por causa da demora. Então, eu costumo falar que as tutelas provisórias, elas são frágeis. Por quê? Porque o juiz, ele não vai ter o conhecimento de 100% dos fatos, não vai ter formado o seu conhecimento para determinar aquilo, para julgar essa tutela. Mas muitas vezes é necessário que o juiz ele tome, que ele antecipe essa decisão para não causar danos para a parte. Então, ela é frágil porque o juiz ainda não tem 100% do seu convencimento formado.
mas a concessão, né, essa decisão antecipada, ela não vai trazer, ela pode ser revertida, então não vai trazer prejuízo para outra parte, mas para a parte que está requerendo, pode ser que traga danos irreparáveis ao final do processo, se ela não for concedida, né? Então, o juiz muitas vezes ele decide sobre essa tutela provisória sem ouvir outra parte, dependendo do que estiver sendo discutido, né? E as tutelas provisórias, elas podem ser divididas em tutelas de urgência e tutelas de evidência, que a gente agora vai fazer essa distinção e mais para frente eu deixei um quadro para vocês com a diferença delas. Vamos lá. Tutela de urgência. A tutela de urgência, então, é uma medida concedida em situações que há risco do direito do autor ser prejudicado se o processo seguir o trâmite comum. A tutela de urgência exige dois requisitos básicos. Então, para que o juiz conceda a tutela de urgência, é preciso observar a existência desses dois requisitos. Então, a probabilidade do direito, que são indícios e evidências de que o direito existe e merece essa proteção antecipada. E o perigo de dano, risco de dano grave ou de difícil reparação ou possibilidade do processo perder seu propósito devido à demora. Então, se eu não tiver aquilo concedido de forma antecipada, aquela decisão antecipada, eu vou ter danos, risco de dano grave ou de difícil reparação, se só vier aquela decisão ao final do processo. Ainda falando de tutela de urgência, a gente tem duas modalidades, a tutela antecipada e a tutela cautelar. Aqui, tutela cautelar. A tutela cautelar, ela protege o processo em si, garantindo que o julgamento final não seja ineficaz. Então, ela vai proteger o próprio processo, evitando que o direito da parte seja prejudicado até a decisão final. Quais são as características dessa modalidade de tutela de urgência, né? Não antecipa o mérito, apenas protege o direito para que a decisão final possa ser eficaz. Pode ser concedida antes, de forma cautelar antecedente, ou durante, cautelar incidental. Então, a tutela cautelar eu posso pedir antes do processo. Por exemplo, antes de eu ingressar com a ação, eu entro pedindo essa tutela cautelar, né? Visando proteger o processo mesmo, o próprio processo em si, porque ele não vai antecipar o mérito. A discussão do mérito ele não vai antecipar, até porque a gente ainda não teve a relação processual formada, enfim, não teve o contraditório, não garantiu ampla defesa, então a gente não vai antecipar o mérito, mas a gente vai proteger o processo em si. Ou durante o processo mesmo, depois que eu já ingressei com a ação inicial, ou já pode ter a relação processual formada, daí eu posso, essa tutela cautelar, ela pode ser concedida. Então, antes, de forma antecedente, ou durante, de forma incidental. Eu trouxe aqui para vocês dois exemplos, ó. Bloqueio de bens, exemplos de tutela cautelar, tá? Bloqueio de bens, que evita que o réu esconda ou dissipe seu patrimônio, garantindo que o autor possa ter o que receber caso vença o processo. Então, como eu disse aqui antes para vocês, ó, visa proteger o próprio processo. Então, se eu estou discutindo num processo essa questão de pagamento, por exemplo, e a única coisa que o réu tem são os bens, eu posso requerer, então, que seja concedida a tutela cautelar para proteger que o réu ele não dissolva todo o seu patrimônio de modo que seja impossível garantir o pagamento da dívida. Então, aqui eu coloquei para vocês a questão do bloqueio de bens e busca e apreensão, que é a apreensão dos bens do réu como documentos ou objetos que possam ser essenciais para o sucesso do processo. Então, coloquei dois exemplos para vocês, para ficar mais claro, porque quando a gente tem exemplo, fica tudo mais claro, mais fácil de entender. Agora, sobre tutela antecipada. A tutela antecipada, ela visa antecipar os efeitos do pedido principal, protegendo direitos que poderiam ser prejudicados até a decisão final. Então, aqui antecipa os efeitos da decisão final,
concedendo ao autor temporariamente o que ele pleiteia como direito. Acontece muito, por exemplo, em ações de alimentos, as partes requererem de forma provisória, né, a tutela antecipada para que o juiz determine 30% do salário do réu, enfim, para que a criança não seja prejudicada, não receba essa pensão durante o processo. Então, muitas vezes o advogado, né, faz o pedido de tutela antecipada nas ações de alimentos, para que o juiz, de forma provisória, ele condene o réu ao pagamento de uma certa porcentagem, para que a criança não seja prejudicada e não tenha que esperar até o final do processo para ele ter esse direito dele garantido. Então, aqui, ó, características: possui caráter satisfativo, pois antecipa os efeitos da sentença. Então, por exemplo, na ação de alimentos, o que, o que se busca que a criança tenha esse direito reconhecido, né, que é um direito dela mesmo, mas que o pai, né, o genitor, pague determinada porcentagem ou valor para garantir o bem-estar da criança mesmo, né, seu subsídio, enfim. E daí, para não esperar até o final do processo, né, que a sentença lá no final, porque a gente sabe que passa por várias fases, enfim, para não garantir que esse direito seja concedido só ao final do processo, a gente pede em tutela de urgência essa questão dos alimentos provisórios, para que o juiz, então, determine que o réu pague uma determinada porcentagem, às vezes até menor do que de fato seria, né, do que de fato o juiz vai conceder na sentença, mas só para garantir que o direito do autor está sendo observado, está sendo garantido aí. É concedida quando há elementos que demonstram uma alta probabilidade do direito, como é o caso que eu dei de exemplo para vocês. Então, aqui possui caráter satisfativo, pois vai antecipar os efeitos da sentença que eu estou buscando lá ao final do processo. Exemplos: tratamento médico urgente, pedido para que o plano de saúde autorize um tratamento médico essencial e urgente, mesmo que antes da decisão final. Então, tá vendo que são casos que eu posso sim ter risco de dano grave ou de difícil reparação se ele só for concedido ao final do processo? Retorno imediato ao cargo. Decisão que permite ao autor retornar a um cargo público do qual foi afastado injustamente, evitando prejuízo enquanto o processo está em andamento. Então, aqui, tutela antecipada, porque eu quero que antecipe os efeitos da decisão que só seria dada ao final do processo. Tutela de evidência eu falei para vocês que as tutelas provisórias elas são divididas em tutela de urgência, quando eu tenho que demonstrar a probabilidade do direito e o risco do dano. E a gente tem a tutela de evidência, que é concedida quando o direito é claro, é notório, mesmo sem a necessidade de urgência. Basta que o direito do autor seja evidente e que a defesa do réu pareça abusiva ou protelatória. Então, aqui na tutela de evidência, a gente não precisa demonstrar urgência. Só que, de fato, esse direito do autor que ele está requerendo é evidente, é claro e notório. Então, aqui, ó. Aqui a concessão da tutela se baseia na evidente plausibilidade do direito do autor. Então, quando o autor tem grandes chances de vencer aquela demanda, né? A gente pode pedir a tutela de evidência, mesmo que não haja risco de dano imediato. Então, quando eu já tenho, por exemplo, o julgamento de casos semelhantes ao que o autor está pedindo, ou eu já tenho posicionamento dos tribunais superiores, então eu entro requerendo a tutela de evidência. Características: não existe demonstração de perigo de dano, apenas evidência do direito. Então, como eu disse, tendo apenas a evidência do direito de que o autor ele será vencedor daquela demanda, porque eu já tenho casos parecidos que foram julgados, eu já tenho entendimento jurisprudencial suficiente para aquela demanda, né? Eu já tenho um entendimento dos tribunais superiores sobre aquele assunto, daí eu posso requerer a tutela de evidência, porque não tem perigo de dano ou risco
risca o resultado do processo, mas eu tenho evidência de que aquele direito de fato existe. Então, concedida em situações específicas, como quando o réu usa manobras dilatórias ou quando a situação de direito é notoriamente clara. Então, aqui, eu posso requerer a tutela de evidência, tá? Então, tutela de urgência, eu tenho que provar tenho que demonstrar, né, a probabilidade do direito, são os indícios e as evidências de que o direito pleiteado existe, e o risco de dano, que é a possibilidade de prejuízo grave ou de difícil reparação, caso a tutela não seja concedida. E a tutela de evidência, basta apenas eu demonstrar a evidência do direito. Não preciso trazer essa urgência ou não preciso demonstrar o perigo do dano. Exemplos de tutela de evidência: execução de título extrajudicial. Quando o autor tem um título de crédito, exemplo, uma duplicata não contestada, ele pode pedir tutela para que o réu pague imediatamente. Porque aqui eu já tenho um título de crédito, então eu já tenho a prova de que existe um débito ali e que deve ser pago. Então, eu posso pleitear a tutela de evidência, né, para garantir a satisfação desse crédito. Pedido em ação de despejo. Quando o locatário não paga o aluguel e ele não contesta a dívida, o locador pode pedir a tutela de evidência para desocupação do imóvel. Porque geralmente aqui a gente tem um contrato, então o contrato já está sendo descumprido, e na maioria dos contratos de locação, a gente tem essa previsão de desocupação do imóvel, caso não seja pago o valor, enfim. Então, aqui, tutela de evidência. O direito do autor está claro em relação a esses dois casos. Então, não preciso ficar provando, esperando que o processo corra normalmente, se aqui já eu tenho o documento que prova o crédito, né? E aqui o locatário ele não pagou o aluguel, não contestou a dívida, enfim. E daí a gente pode pedir a desocupação do imóvel. É muito importante que fique bem claro para vocês essa diferença, tá? Porque, assim, até na prática, muitas das vezes os advogados se confundem na hora de pedir. Não sabe se é tutela de urgência, se é cautelar, se é antecipada, se é tutela de evidência. Então, é muito importante que tenha conhecimento sobre isso. E daí, aqui eu coloquei para vocês uma tabela, ó, com o objetivo de cada um. Então, da tutela de urgência, proteger direitos que podem sofrer dano irreparável ou de difícil reparação. Da tutela de evidência, conceder proteção em situações de direito evidente, independentemente de urgência. Daí os requisitos, né? Na tutela de urgência, probabilidade do direito e risco de dano ou prejuízo ao resultado do processo. Na tutela de evidência, direito claro e indiscutível, sem necessidade de comprovação de urgência. Então, aqui, modalidades, antecipada e cautelar. Na tutela de evidência, a gente não tem essa divisão, né, essas subdivisões específicas. Exigência de perigo. Na tutela de urgência, a gente exige a demonstração de risco de dano ou urgência. Na tutela de evidência, a gente não tem essa exigência. Concessão. Pode ser concedida liminarmente, como eu disse para vocês, antes da citação do réu. Então, o juiz ele pode conceder isso sem ouvir o réu. E na tutela de evidência, só pode ser concedida liminarmente em casos previstos em lei. E daí aqui eu coloquei mais um exemplo para vocês, ó. Pedido de bloqueio de bens do réu para evitar a ocultação, exigência de pagamento de títulos de créditos não contestados. Então, essa tabelinha tá bem legal para vocês estudarem, para vocês conseguirem fazer essa distinção entre cada aspecto das duas tutelas, tá? Bom, agora vamos falar um pouco sobre resposta do réu. Particularmente, essa é uma parte que eu gosto muito. É uma parte bem fácil de entender. Então, vamos lá. Resposta do réu. O réu ele pode responder à petição inicial de diferentes maneiras, conforme previsto nos artigos 335 e seguintes do Código de Processo Civil. As principais formas de resposta são contestação, que é o principal meio de defesa, né?
onde o réu ele apresenta suas razões, argumentos e provas para contestar a alegação do autor. Então, a contestação, a gente fala que é o principal meio de defesa, até quando a gente fala de resposta do réu, mesmo que você não tenha estudado, imediatamente vem na sua cabeça a contestação, porque é aqui que o réu ele vai trazer os seus argumentos, né? Vai rebater os fatos que o autor trouxe na petição inicial, ele vai negar os fatos, vai trazer as provas, enfim, vai trazer tudo o que ele achar necessário para se defender do que o autor trouxe na petição inicial. E a gente também tem a reconvenção, que permite ao réu formular uma nova demanda contra o autor, então é um contra-ataque, desde que relacionada ao mesmo objeto ou causa de pedir. Por exemplo, se eu estou diante de uma ação de cobrança, por exemplo, e o autor entra, né, ingressa com a ação cobrando o réu sobre determinado valor, e na contestação, o réu ele vai rebater, né? Falar, por exemplo, não, eu não devo para fulano, né? Para o autor. E na reconvenção ele vai trazer que ele não só não deve para o autor, como quem deve para ele é o autor. Porque além dele ter pago essa dívida, por exemplo, ele emprestou um dinheiro para o autor. Então aqui a gente tem o mesmo objeto e a causa de pedir. Então o réu pode ingressar com uma reconvenção, ele pode fazer esse contra-ataque ao autor. A reconvenção, ela independe da apresentação de contestação, então se o réu ele contestar ou não, ele ainda pode fazer o pedido através da reconvenção, né? Fazer esse contra-ataque. É muito importante a gente esclarecer isso, porque às vezes a gente acha que o réu não apresentou contestação, ele foi revel, né? Correu revelia, então ele não pode apresentar a reconvenção. Ele pode, porque a reconvenção ela independe da apresentação da contestação. Deixa eu ver aqui se eu trouxe outro slide ou se está tudo nesse. Está tudo nesse. Então, aqui, ó. Contestação é o principal meio de defesa, onde o réu apresenta suas razões e provas. E na contestação, a gente tem a possibilidade de alegar as preliminares e defesa de mérito, podendo impugnar tanto os fatos quanto o direito alegado pelo autor. Então, qual o conteúdo da contestação? O que pode ser alegado na contestação? O réu ele pode apresentar as preliminares, né? Que tem uma aula que eu trouxe para vocês só essa questão da resposta do réu. Então é importante dar uma olhada, que lá eu faço essa divisão das preliminares, que são questões processuais que devem ser analisadas antes do mérito. E daí eu faço essa divisão com vocês sobre as preliminares peremptórias, que são vícios mais graves, e as dilatórias, que são vícios que, se forem sanados, o processo ele só vai dar uma atrasada, porque a gente vai ter que parar um pouco para sanar esses vícios, mas se sanados, o processo ele pode continuar. E as peremptórias, a gente pode ter até a extinção do processo. Então, essas preliminares, né, que o réu pode alegar na contestação, elas estão previstas lá no artigo 337 do Código do Código de Processo Civil, e se elas existirem, né, se essas questões processuais de fato existirem no processo, elas vão questionar a validade e a regularidade do procedimento adotado pelo autor ou pelo juízo. Aqui a gente tem como exemplo de preliminares que eu trouxe para vocês, a incompetência do juízo, a falta de interesse de agir, enfim, ou a questão da incorreção do valor da causa. Então, são várias hipóteses, né, várias preliminares, várias questões processuais que o artigo 337 traz para a gente e que eles devem ser analisadas antes do mérito, justamente porque eles vão questionar ali a validade e a regularidade do procedimento adotado. E o réu aqui pode apresentar, né, defesa de mérito direta, que é quando o réu ele vai rebater diretamente o mérito, né, da petição inicial, ele vai rebater diretamente os fatos alegados pelo autor, fato, direito alegado pelo autor, ele vai negar os fatos de forma direta, rebater ponto a ponto. Se o autor trouxe X, Y e Z, o réu ele vai diretamente rebater X, Y e Z. Porque se ele não rebater, ele vai ser considerado revel daquele determinado ponto,
e daí recai a presunção de veracidade dos pontos não rebatidos, tá? Esses pontos serão incontroversos, os pontos não rebatidos, porque o réu ele teve a oportunidade, mas ele deixou de se manifestar sobre aquele determinado ponto. Quando ocorre a revelia? Ocorre a revelia quando o réu é citado para se defender e ele não se defende. Então, daí a gente fala que o réu é revel. E daí recai sobre ele algumas consequências de que ele não será intimado sobre os outros atos processuais a partir dali, que for reconhecida a sua revelia, né? E os fatos, como ele não contestou, serão presumidos verdade. Bom, e a gente ainda tem, o réu ainda pode, na sua resposta, né, na contestação, trazer uma defesa de mérito indireta. Quando que ocorre isso? Quando o réu ele vai trazer fatos novos. Ele vai trazer fatos novos que podem ser impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Então, ele nega, por exemplo, nega todos os fatos que o autor trouxe na petição inicial, mas além disso, ele traz fatos novos para o processo. Então, a gente fala que ele apresentou uma defesa de mérito indireta. E quando eu tiver uma. Quando eu tiver alegação de preliminares, né, que é essa defesa processual, e eu tiver defesa de mérito indireta na contestação, ao autor vai ser dada a possibilidade de se defender, né, de trazer, de contestar esses fatos, tanto a questão preliminar quanto os fatos novos trazidos pelo réu na contestação através de réplica. Então, a réplica ela só será aberta, né? O juiz só vai dar oportunidade de réplica ao autor se eu tiver essa questão das preliminares arguídas na contestação ou se eu tiver defesa de mérito indireta. E a réplica ela será aberta a oportunidade de réplica na fase de saneamento. Depois que eu acabar a fase de contestação, que o réu apresentar a contestação, o juiz ele vai ver se é caso ou não de apresentação de réplica. E se for, ele vai abrir o prazo, mesmo prazo de 15 dias para o autor rebater esses fatos. Bom, como eu disse para vocês, questão preliminar, se forem acolhidas as questões preliminares, podem levar à extinção do processo sem resolução do mérito. Assistam às aulas anteriores para vocês entenderem essa questão de preliminares peremptórias e dilatórias, tá? A divisão entre essas duas subdivisões lá do artigo 337. Deixa eu passar aqui. Agora falando para vocês um pouquinho do princípio da verdade formal e da verdade real, né? A diferença. Porque a gente tem correntes dentro do processo civil que falam sobre a verdade formal e a verdade real, e a gente precisa entender qual a importância e como que a gente trabalha no processo civil com esses dois princípios. Bom, no processo civil, então, o princípio da verdade formal, ele é defendido por uma corrente minoritária e ele defende que a verdade dos fatos será construída a partir das provas apresentadas pelas partes. Então, esse princípio, ele fala que a verdade dos fatos, ali, o que o juiz vai analisar como sendo verdade dos fatos, só será construído pelas provas que as partes requereram e trouxeram para o processo. Então, aqui, a atuação do juiz é limitada, pois ele deve julgar com base nas provas trazidas pela parte, respeitando o princípio do dispositivo, que eu disse para vocês, que as partes são responsáveis por movimentar o processo, né? Por ingressar com a ação e por movimentar o processo. Então, aqui, o princípio da verdade formal respeita o princípio do dispositivo de que as partes são responsáveis, né, pela movimentação do processo, enfim, por trazer as provas, por provar tudo o que alegaram e confere a elas a responsabilidade de provar suas alegações. Então, confere às partes essa responsabilidade de provar tudo o que foi alegado. O réu vai requerer, o autor vai requerer a produção de prova na petição inicial, o réu na contestação e na fase de saneamento, o juiz ele vai determinar essa produção de prova apenas com base no que as partes requereram.
e ele vai ter ali que formar o seu convencimento de acordo com o princípio da verdade formal apenas nessas provas que foram trazidas pelas partes, respeitando o princípio do dispositivo. Aqui a gente. O que a corrente defende desse princípio da verdade formal? Que aqui a gente vai preservar a autonomia das partes no processo, garantindo que o juiz haja de forma imparcial e que apenas analise e decida com base do que foi apresentado no processo pelas partes. Como eu disse para vocês, eu coloquei aqui, ó, o princípio da verdade formal ele é defendido por uma corrente minoritária. Então, minoritariamente, a gente tem essa defesa desse princípio como sendo norteador do processo civil, né? Dessa questão de formação de convencimento lá na fase de instrução. Mas, como eu disse para vocês, se essa é a corrente minoritária, então a gente ainda tem o pensamento da corrente majoritária que eu vou trazer agora. Princípio da verdade real. Então, aqui a gente tem o princípio da verdade formal de um lado, que ele estabelece que o juiz só vai informar o seu convencimento, ele só pode atuar, né? Ele só pode analisar as provas trazidas e produzidas pelas partes, requeridas pelas partes no momento oportuno, analisada na fase de saneamento a sua produção, né? Garantindo a produção de todas as provas que foram requeridas e que sejam necessárias para esse processo. E a gente tem, do outro lado, o que a corrente majoritária defende, que é o princípio da verdade real. Então, esse princípio da verdade real permite ao juiz, em situações excepcionais, determinar a produção de provas de ofício para alcançar uma maior aproximação da verdade dos fatos, especialmente quando há dúvida sobre os elementos apresentados pelas partes. Então, aqui, o magistrado, né, ele vai abandonar a posição passiva de apenas analisar o que for trazido ao processo, né, o que for levado ao processo, que for levado até o conhecimento dele, e ele passa a interferir diretamente na produção de provas, buscando a solução mais justa. Porque às vezes ele pode entender que as provas que foram requeridas, né, pelo autor, pelo réu, não são suficientes para ele formar o seu conhecimento sobre o que está sendo discutido. Então, ali ele vai abandonar a sua posição passiva de apenas analisar o que é trazido, e ele vai começar, então, de ofício, a determinar a produção de provas que ele acredita ser necessário para formar o seu conhecimento, para que a solução daquele litígio ocorra de forma mais justa possível. Embora a aplicação desse princípio ele seja mais comum nos processos penais, né? O princípio da verdade real também se aplica no processo civil, como eu disse, defendido por uma corrente majoritária, especialmente durante a fase probatória. Desculpa, gente. Porque, como eu disse para vocês, para que o juiz garanta que todas as circunstâncias relevantes sejam consideradas, às vezes ele tem que sair um pouco desse papel passivo dele e começar a determinar provas de ofício, para ele entender o que de fato ocorreu ali entre as partes. Então, aqui eu coloquei que ocorre a mitigação do princípio do dispositivo, porque, como eu disse, o princípio do dispositivo estabelece que as partes são responsáveis por movimentar, por dar andamento no processo, né, por ingressar com a ação. Então, aqui ocorre a mitigação, porque a gente tem essa necessidade de que o juiz haja de forma a buscar a verdade real dos fatos, a buscar o que de fato aconteceu para que a solução seja justa. Então, ele vai abandonar a sua posição passiva ali. O princípio da verdade real, ele visa garantir a justiça e a proteção dos direitos das partes. Então, é por isso que muitas vezes a gente tem sim essa determinação de provas, né, pelo juiz. Ah, mas o autor não pediu, o réu não pediu, mas o juiz determinou porque ele acha necessário e ele pode sim fazer isso. É muito comum esse princípio também no processo penal e também no processo de trabalho, que a gente tem que garantir, né, a realidade dos fatos lá, né? De fato aconteceu, mesmo que os documentos sejam contrários à realidade, né? Então a gente tem esse princípio defendido por uma corrente majoritária.
Aqui eu trouxe para vocês, assim como nas tutelas, na tutela provisória, que eu trouxe essa diferença de tutela de urgência e tutela de evidência, eu trouxe sobre a verdade real e formal. Então, definição: busca a reconstrução dos fatos como realmente ocorreram e, na verdade formal, baseia-se nas provas apresentadas pelas partes. Atuação do juiz: o juiz pode agir de ofício, realizando diligências para buscar a verdade. E, na verdade formal, o juiz tem atuação limitada e decide com base no que é trazido pelas partes. Aqui, a aplicação mais comum em processos penais, mas também aplicada em processo civil, e a verdade formal predominantemente em processos civis. Porque o que acontece? Tem ações que são discutidas unicamente com base em documento. Então, aqui vai ocorrer o princípio da verdade formal, ele vai prevalecer, porque o juiz ele não precisa de mais provas para ele formar o seu conhecimento, se a única prova que está sendo discutida ali, se a ação ela é baseada baseada em um documento. Então, não tem o que o juiz requerer, não tem o que ele determinar de ofício a produção de novas provas, se o que ele precisa para formar o conhecimento está ali no processo já. Então, aqui tem o enfoque, a responsabilidade e o exemplo. Então, estudem por aqui, depois tirem print, eu vou mandar o material para vocês também, mas é muito importante que vocês entendam que a gente tem a verdade formal, defendido por uma corrente minoritária, e a gente tem a verdade real, em que o juiz ele pode determinar de ofício a produção de provas para que a solução seja o mais justa possível no litígio. Produção de provas, que foi a nossa última aula, que eu falei para vocês, que a produção de provas, a prova, né, é o meio pelo qual as partes buscam demonstrar a veracidade de suas alegações para formar o convencimento do juiz. Então, a gente tem essa fase probatória, né, de que as partes vão apresentar as provas para que o juiz ele forme seu conhecimento de forma completa sobre o que está sendo discutido ali. E a gente tem o ônus da prova, né? A responsabilidade pela produção de provas é regulada pelo artigo 373 do Código de Processo Civil, estabelece que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu cabe provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Ainda falei com vocês lá na última aula que a gente pode ter essa inversão do ônus da prova, se o juiz achar necessário, que é prova quem pode. O juiz vai determinar que produza aquela prova a parte que mais tiver capacidade, né, de fornecer aquela prova. Essa inversão do ônus da prova é muito usada em ações que discutam o direito do consumidor, por exemplo, e no processo do trabalho também a gente tem essa inversão do ônus da prova. Então, a gente tem a parte hipossuficiente, que às vezes não consegue provar a sua alegação, então o juiz ele determina essa inversão do ônus da prova para que a outra parte produza aquela prova. Deixa eu passar aqui. A produção de provas ela é uma fase extremamente importante do processo, porque é ela que vai garantir o julgamento justo, permitindo que as partes demonstrem suas alegações e assegura que a decisão do juiz seja baseada em evidências concretas e lícitas. Que eu disse para vocês que as provas ilícitas, elas não são aceitas no processo civil, né? E que a gente tem a teoria da árvore dos frutos envenenados, né? Que todas as provas que decorrerem de uma prova ilícita serão consideradas ilícitas também. E que a gente tenha as exceções, né, para aceitar essas provas ilícitas. Então, dê uma olhada lá na última aula. E aqui, então, a produção de provas, as partes elas vão requerer, como eu disse, autor na petição inicial, réu na sua defesa, na contestação, e na fase de saneamento, o juiz vai analisar o que de fato é importante e ele vai determinar a produção de provas, né? Prova testemunhal, prova documental já tem que ser apresentada nesse momento oportuno de cada um, testemunha, depoimento pessoal, enfim. E aqui eu coloquei para vocês, ó, tipos de prova. No processo civil, as provas mais comuns incluem a documental,
são os documentos escritos, né? A testemunhal, depoimento de terceiros que tenham conhecimento sobre os fatos que estão sendo discutidos naquela ação. A pericial, que é a análise técnica, quando eu estou discutindo alguma coisa que necessita desse conhecimento técnico, então, seja médico, seja necessite de conhecimento técnico de engenheiro, psicólogo, enfim. Eu vou requerer ali, porque o juiz também não tem esse conhecimento técnico das outras áreas, então, se necessitar de perícia, vai requerer e o juiz vai determinar. E a confissão, né? Declaração da parte, que muitas vezes, como eu disse para vocês, a gente consegue através do depoimento pessoal das partes. Bom, gente, a nossa revisão foi essa. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esses assuntos. Eu fiz um apanhado dos assuntos mais importantes que a gente trabalhou até aqui, né? Como eu disse, deixa eu voltar aqui para vocês, para a gente entender mais uma vez isso. Aqui, ó. Então, eu trouxe para vocês o princípio do dispositivo que rege, né, que norteia o processo civil. Falamos um pouco de petição inicial, então, nessa revisão. Falamos de resposta do réu, princípio da ampla defesa do contraditório, que são princípios extremamente importantes, não só no processo civil, mas no processo penal, no processo de trabalho, enfim. Falamos de contestação, falamos da produção de provas, das tutelas provisórias, que são extremamente importantes, não só no campo teórico mesmo, mas na prática. Vocês vão ver que a gente utiliza direto, que a gente faz o pedido direto das tutelas, garantindo, né, essa proteção dos direitos e que não tenha dano ou risco de dano, né, ao direito, para que ele seja concedido de forma antecipada, porque os processos hoje eles são muito morosos e muitas vezes a gente pode sim ter esse prejuízo se a decisão só vier ao final do processo. Então é isso, gente. Eu acho que eu consegui passar para vocês, fazer uma revisão dos pontos mais importantes. Se vocês tiverem dúvidas, assistam às outras aulas, mas se mesmo assim tiver alguma dúvida específica, eu deixei meus contatos aqui para vocês e estou à disposição, tá? Deixa eu voltar aqui. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido transmitir para vocês esse conhecimento. Qualquer coisa estou à disposição, tá? Bom final de semana para todos e um bom estudo.